Nós vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, para a gente poder fazer uma leitura para fundamentar o que vamos falar hoje aqui sobre a disciplina. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a família de Deus, ela é a noiva do Senhor, ela é o rebanho, o sumo pastor celestial, ela é o sacerdócio santo de Deus na terra. Por isso, ela não pode ficar sem disciplina, sem a disciplina, de jeito nenhum. E é interessante que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele mostra essa necessidade, essa necessidade. Nós vamos ler 2 versículos, aliás 3, é o 6, 7 e 8, Hebreus capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. O autor dessa carta preciosa, ele trata desse assunto dizendo o seguinte no verso 6: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Esse texto mostra que o prazer de Deus, além de nos abençoar, de nos renovar, de nos fortalecer, de nos guardar, de estar presente na nossa vida, o prazer de Deus é também disciplinar a nossa vida. Disciplinar. E quando alguém fala de disciplina, a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, fala muito de disciplina. A disciplina da criança, a disciplina do adulto, da vida disciplinada. E nós estamos estudando esses assuntos agora na escola dominical. O livro de Provérbios é um livro preciosíssimo sobre esses assuntos. Ali há vários tipos de disciplina. E no Novo Testamento, em especial, a disciplina, essa palavra disciplina, esse ensino disciplina, ele ganha, irmãos, conotações preciosas. A primeira palavra que eu quero tratar aqui hoje sobre esse assunto é sobre a palavra paraclesis. O que é essa palavra? Uma palavra de origem grega. Significa o quê? Significa algo ligado à disciplina. É um dos tipos de disciplina, chamada exortação. Exortação. É interessante que você e eu já ouvimos, alguém falar de exortação no sentido de chamar a atenção, de brigar com alguém, chegar e trazer uma palavra dura, foi lá e teve uma exortação, camarada, não é assim? É a ideia que as pessoas têm de exortação. Mas, na verdade, irmãos, a palavra exortação, ela é uma palavra muito mais profunda e preciosa do que podemos imaginar. A palavra paraclesis, que quer dizer exortação, ela faz parte também de uma palavra que designa um dos nomes do Espírito Santo, que é Paráclito. Paráclito. E qual é a função desse nome, Paráclito? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14. E o versículo de número 17.
podemos ler o 16 e o 17. Depois nós vamos ler também o 26. Olha o que diz aí, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Preste atenção. Essa palavra Consolador aí, irmão, essa palavra aí, ó, Consolador, ela no grego significa Paráclito, ou como alguns costumam dizer, Paracleto, não é? Então essa palavra aí, esse Consolador aqui, ó, que Jesus está falando, é um dos nomes do Espírito Santo na Bíblia, é exatamente o que faz sentido na palavra Paráclesis. O Paráclesis, que quer dizer exortação. Exortar não é como a gente pensa, não é? No sentido de ferir, trazer uma palavra dura. Não. Exortar significa encorajar, consolar, ajudar, animar. Animar. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele trata de alguns dons aqui, quer ver? Abre aqui, Romanos 12, versículo 8. Romanos 12, versículo 8. Hoje é dia de ensino, então você vai ter que vasculhar essa Bíblia aí. Pode ficar parado. Romanos 12, 8. Para a gente entender, podemos ler do 6 ao 8, né? Paulo diz assim, Romanos 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aí ele especifica. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. No verso 7, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao... E o verso 8 começa dizendo o quê? Ou que exorta. Use esse dom em exortar. O que exorta? Veja bem, irmão. A exortação, ela está dentro de uma classificação de dons específicos de Deus à igreja. Isso significa dizer, não é, que exortar, me perdoem dizer isso, não é para qualquer um. Tem pessoas às vezes que se levantam e dizem assim, não, vou lá, vou dar uma exortação no Gessé. Você está precisando de exortação. Aí chega lá e diz, o Gessé, uma figa. Fui lá, irmão, exortei o camarada. Ou ele muda. E a pessoa está crente que fez um grande trabalho para Deus, né? Indo lá e dando bronca no irmão. Exortei. Nada disso, nada disso. Deus não mandou tu dar bronca no irmão. Não é? O que exorta, que é o que exorta, é o que encoraja, é o que consola, é o que ajuda, é o que anima. E exortar está dentro desses dons aqui, ó. O que exorta. Exortar é um dom, irmão. Encorajar a pessoa é um dom, animar a pessoa é um dom, ajudar a pessoa é um dom. Sabe? É algo que vem de Deus para nós. Para a gente poder ser capacitado por Deus, porque o dom é isso. O dom de Deus é algo que nos capacita para fazer a sua obra na terra. E exortar é um dom que vem de Deus, que nos capacita a buscar alguém para quê? Para encorajar, consolar, ajudar, animar. E aí, voltando aqui em João 15, versículo 16,
Quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a palavra Consolador, Paráclito, Paracleto, está dentro do prefixo da palavra Paráclesis, quer dizer, exortação. Então, na verdade, irmãos, o Espírito Santo, na nossa vida, quando Jesus o enviou, foi para quê? Para encorajar, consolar, ajudar, animar. O que Paulo fala do Espírito Santo aqui em Romanos 8? Olha para Romanos de novo aí. Vamos lá para a Bíblia. Se eu não lembrar, você me lembra. Me ajuda aí, vamos lá. Romanos capítulo 8. E aí Paulo fala aí de que o Espírito Santo nos ajuda, não é aqui? Cadê? Toma carne. Recebeste o Espírito de Deus. 8 e 20. Isto está aqui, muito bem. Leia. E da mesma maneira, vamos ler? O Espírito, olha aí, convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Da mesma maneira também o Espírito faz o que, irmãos? Ajuda. Qual é o papel do Consolador que Jesus falou lá em João que ia enviar para nós? É ajudar. Quando essa palavra exortação entra dentro dos tipos de disciplina, a disciplina que Deus quer para a igreja, não é aquela disciplina que mata o crente, mas aquela disciplina que encoraja, consola, ajuda e anima. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? É isso que está aqui, não é? Ajudar as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, e o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante que nesse capítulo 8 eu estava procurando o versículo aqui, né? Então, no versículo 9, por exemplo, Paulo diz que o Espírito de Deus habita em nós. E aqui, quer ver? Versículo 14, sois guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui no versículo 15, recebendo o Espírito de adoção. No versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Não é? Então nós vemos que a presença do Espírito Santo na nossa vida é fundamental. Para quê? Para nos ajudar, nos consolar, nos animar, nos encorajar. O propósito de Deus com a sua palavra para a nossa vida é esse. É esse. Quando alguém diz assim, irmão, hoje foi só exortação. Hoje foi só exortação. Tem crente que não entende, mas diz assim, hoje foi só exortação. Exortação de que sentido? De simplesmente usar a palavra para bater nas pessoas? Exortação no sentido de disciplina é o quê? Encorajar, consolar, ajudar, animar os crentes, irmãos. Animar os crentes, animar. Olha aqui, voltando para João, vamos voltar aqui. Tem mais para a gente aprender. Tem mais aqui. Versículo 26 agora de João 14. Versículo 26. O que está escrito aí? João 14, 26. Abre a sua Bíblia se não está marcado esse versículo. Você marca. Mas aquele Consolador, olha ele aí, Consolador, ou Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, o que diz o verso? E vos fará
de tudo. Olha aí. Qual é o papel do Espírito Santo como consolador? Essa palavra, essa expressão, consolador, no grego, paráclito, quer dizer o quê? É aquele que ensina, A função da disciplina bíblica, quando Deus usa, quando Deus diz lá em Hebreus, porque você está sem disciplina. Quando um crente está sem disciplina, o que está faltando na vida desse crente? Segundo o que acabamos de ver aqui agora. Está faltando o quê? Ensino. Quando não há ensino, irmão, não há disciplina. É por isso que a Bíblia, lá em Provérbios, diz o quê? Ensina ao menino o caminho que deve andar. E até quando crescer, não se dele. Ensina o menino. Aí na vida espiritual, quem é o menino? Quem é o menino? Ela falou, é eu, não é? É o novo crente, não é? É o menino. É o menino. Você quer ver essa expressão? Vamos lá em Pedro, 1 Pedro. Vamos descobrir a Bíblia. Eu gosto da Bíblia porque na Bíblia tem tudo. Tudo tem na Bíblia. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. O que diz aí? O que Pedro diz aí? Afetuosamente, como nascidos o quê? O leite racional não falsificado, para que por ele vades, olha aí, como um menino novamente nascido, quer dizer, nascido de novo. É uma criança na fé. É um menino na fé, que precisa de quê? De ensino. Qual é o papel da disciplina bíblica? É ensinar. Quando, voltando ao Hebreus 12, Deus diz lá na tua palavra, se estáis sem disciplina, sois então bastardos e não filhos. Por quê? Porque o filho, ao filho, entende-se que ele vai ser ensinado, instruído, orientado. E aí, irmãos, esse é o papel do Espírito Santo aqui em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo não só ensina, como nos faz o quê? Lembrar. Na hora que eu e você estamos numa situação em que precisamos ali, talvez naquele momento, sem lembrar de alguma coisa, meio aturdido aí, o papel do Espírito é lembrar. Esse é o papel do Espírito Santo. E aí, irmãos, encaixa-se dentro dessa expressão exortação. Esse ministério, ele é precioso. Sabe quem exerce o ministério da exortação na igreja? Ou quem deve exercer o ministério da exortação na igreja? Os que fazem o trabalho de visita aos lares. Qual é o trabalho de uma comissão de visitas? Eu me lembro que, antigamente na igreja, a irmã lembra também desse tempo, né? Lá em Cordovil, né, irmã? Não tinha aquelas comissões de visita, né? As comissões de visita. Quem já fez parte de uma comissão de visita da igreja? Para visitar alguém, para ir na casa de alguém? Então, olha, muitos irmãos. Qual é o papel daqueles que vão a uma casa? Hein? É levar o quê? A exortação, no sentido de quê? De encorajar, de consolar, de ajudar, de animar. Esse é o sentido, irmão, bíblico da palavra exortar. Viu? A disciplina, ela é exortativa.
Deus usa a disciplina para nos exortar. Só que a gente precisa entender o que é isso. Entender. Porque na Bíblia exortar não é simplesmente falar grosso, nem dizer verdades, não. É encorajar, é consolar, é ajudar, é animar. E aí, para isso, esse ministério da exortação na igreja, porque ele está dentro dos dons lá de Romanos que a gente leu, não é? Esse ministério, ele só é exercido plenamente quando nós estamos o quê? Cheios do Espírito Santo. Vocês já viram quando nós estamos vazios, como são nossas palavras? Já perceberam? Quando a gente está vazio, as nossas palavras são duras. Quando a gente está cheio, nossas palavras são suaves. Porque o Espírito Santo em nós vai nos usar para quê? Para encorajar, consolar, animar, fortalecer, ajudar, enfim. Um crente vazio, quando ele vai visitar alguém, misericórdia. Agora, quando ele vai na unção do Espírito Santo, ele é uma bênção. Então, esse é o papel. Exortar, aí é interessante, não é? Significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outro, com o intuito de encorajá-lo. Encorajá-lo. É uma definição do dicionário de teologia do Novo Testamento. Quando você vai exercer esse ministério, quando você vai procurar alguém, no sentido de levar uma palavra de exortação, qual é o papel disso aí? O que significa isso aí? É influenciar a pessoa, as vontades e as decisões, com o intuito de encorajar. Encorajar. Porque, irmãos, nós estamos aqui essa noite, sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos encorajou a vir aqui. Quantas vezes eu e você, uma quarta-feira dessas, 7h30 da noite, você fala, meu Deus, eu estou querendo uma cama aqui, eu estou quebrado, esse solzão todo, mas aí o Espírito te anima e você vem. E você chega, e você pode até dizer assim, irmão, quem já disse isso dentro da casa de Deus? Irmão, nem sei como eu cheguei aqui, quem já disse isso? Eu já disse isso várias vezes. Eu contei aqui uma experiência, não sei se você lembra. Quem lembra da experiência quando eu dirigia a congregação do Parque Mercúrio? Eu contei isso aqui. Naquela época, isso foi no ano de 76, 77. Você não era nascido ainda não, né, Ricardo? Está vendo que maravilha? É isso aí. É muito novo esse menino. Não, irmão. Eu já dirigi a congregação lá no Parque Mercúrio. Eu trabalhava naquela época lá no centro da cidade, morava ali no Acari, e não tinha esse negócio de seletiva, não. O ônibus vinha para Avenida Brasil, lotado, e aquela luta, e eu cheguei em casa cansado. Falei com a irmã Beth, meu Deus, hoje eu daria tudo para ir na igreja, eu estou cansado, ainda vem no ônibus em pé, gente pisando no meu pé. Aí Elizabeth, não, Alberto, você é o dirigente da igreja, você tem que ir. Aí eu fui lá e tomei um banho, sei lá, botei uma roupa e lá vou eu para a igreja. Eu não tinha carro não, desci as escadinhas do prédio, fui para a beira do valão lá do Rio, Acari, peguei o ônibus Pavuna, não sei o que, desci na porta da igreja e cheguei desanimado. E naquela noite, eu cheguei em casa quase meia-noite. Naquele tempo não tinha celular, nem telefone, nem coisa nenhuma. Só tinha o joelho para orar e pedir misericórdia. Quando eu cheguei em casa, quase meia-noite, uma Beth apavorada. Meu filho, o que aconteceu? Eu preocupada. Você saiu daqui daquele jeito, cansado. Eu falei, meu Deus, vai que esse homem desmaiou por aí. E tal, e não sei o que, entendeu? E eu falei, Isabel, esse Deus demônio não. Eu saí daqui desanimado, cheguei na igreja desanimado. Foi quando eu comecei a orar, irmão. Eu peguei o microfone e eu comecei a orar com a igreja. O corpo cansado. Eu me lembro que eu comecei a orar, irmão, vamos começar o culto aqui, vamos orar. Aquela oração
oração ali, o Espírito me revestiu de um jeito. E você não me pergunte o que houve, eu só sei que naquela noite Jesus curou, batizou com o Espírito Santo, libertou. Jesus fez uma lenha na igreja, o culto acabou 10 e tantas da noite. Eu saí de casa cansado, voltei renovado. Sabe? Então, exortação é isso aí. É encorajamento. O propósito de Deus com a sua palavra, quando você abre a Bíblia, qual é o propósito de Deus com a sua palavra? É te encorajar, é te animar, é te fortalecer. Esse é o sentido bíblico da disciplina, o primeiro ponto da disciplina, que é exortação. Exortação. Não dá para a gente caminhar tudo aqui. Não é? Vamos caminhar um pouquinho, depois tem mais, depois tem outras palavras, a gente vai andando. Bora, é o dia que Deus quiser. Não é? Então nós temos dois elementos que são fundamentais nesse trabalho. É o Espírito Santo e a Palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda internamente, não é? Nos animando. E ele usa o que para nos animar? Para nos encorajar? A Palavra. Por isso, irmãos, o crente precisa da Palavra de Deus. Nós precisamos, nós. Nós precisamos. Às vezes você pode dizer assim, mas o pastor já sabe a Bíblia. Engano teu. Eu que não vou ler, não. Eu que não vou pedir misericórdia de você. Não, irmão. Sabe? Porque é a palavra que nos anima, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos fortalece. Eu ontem estava ali na sede Nova Holanda, terça-feira, culto de ensino. Nós estamos terminando a epístola de Judas. Estamos terminando ali Judas. E no final, fui conversar com um casal ali daquela igreja, e eles me fizeram uma pergunta: pastor, o que é que o Senhor e a igreja espera de nós? E nós queremos servir ao Senhor. Se apresentaram para servir a Deus. E aí, a gente conversando, eu disse para eles: busquem o Espírito Santo e a Palavra de Deus. O Espírito Santo a gente busca através de quê? Da oração. E a Palavra de Deus a gente busca através de quê? Da leitura. Não adianta você pegar a Bíblia, botar na cabeça e ficar orando: Senhor, que a Tua Palavra entre na minha cabeça. Senhor, bota essa palavra dentro da minha cabeça. Não adianta. Também não adianta fazer um rolo daqui. Aí falar: vou fazer igual Deus falou com o profeta. Come esse rolo. Aí, não dá. Entendeu? Não adianta pegar, fazer vou comer a Bíblia. Não é assim não. Como é que a gente se alimenta da palavra? É lendo. Como é que a gente se fortalece no Espírito? Orando. Então são duas coisas importantes, irmão, para que a palavra de Deus possa ter essa função de exortação, de disciplina exortativa. Exortação no sentido de encorajar, de te animar, de te consolar, de te ajudar. Viu? É interessante isso. Agora vamos ver alguns textos para a gente poder concluir essa fase aqui. Por exemplo, na Bíblia nós temos alguns textos que são exortativos. Primeiro dele aqui nessa relação, Romanos 12:1. Todo mundo lembra? Quem não lembra? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei em sacrifício santo. Essa palavra aqui, irmão, ela está dentro de um contexto de exortação. Quando Paulo usa esse texto aqui para a igreja de Roma, que chegou até nós pela graça de Deus, esse é um texto que está dentro desse contexto de exortação.
Qual é a exortação aqui? É que a gente se apresente a Deus. Se apresente diante de Deus. Esse texto aqui, diante daquilo que nós já falamos anteriormente, ele faz o que conosco? Quando você lê esse texto, ele te encoraja, ele te anima, sabe? Ele te ajuda, ele te empurra para frente. Essa é a função da palavra. Às vezes você lê um texto desse na Bíblia, aí diz aqui: Paulo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo, que é o culto racional. Mas é legal, Paulo falou aqui, né? Apresentei. Não, isso aqui é uma exortação, animando-nos, ajudando-nos, empurrando-nos. Esse rolo de Paulo aqui é nesse sentido. É uma palavra exortativa. É interessante essa palavra de Paulo aqui. Quer ver outra palavra interessante? Vamos para Gálatas. Depois de 2 Coríntios, antes de Efésios, tem Gálatas. Gálatas capítulo 1. E aí nós vamos ler os versículos 6, 7, 8 e 9. Olha só que palavra aí de Paulo. A carta aos Gálatas. Ele diz assim para a igreja que está na região da Galácia, né? Aos Gálatas: maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra de um contexto de exortação. Paulo está o quê? Exortando-nos a prestar atenção naquilo que a gente ouve. Não é? Você vê, o Evangelho começou a ser pregado por quem? Quem começou a pregar o Evangelho? Jesus. Jesus começou a pregar o Evangelho. Deixou a quem a incumbência de continuar pregando o Evangelho? Aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e por todo mundo pregar em quê? O meu Evangelho. O Evangelho que vos ensinei. E eles receberam esse Evangelho do Senhor. Receberam. O Evangelho, a palavra Evangelho no original, quer dizer boas novas. Boas novas. Eles tinham que dar essas boas novas de salvação, de libertação, de transformação a outras pessoas. Mas já nos dias apostólicos, tinha alguns, como Paulo diz aqui, que querem transtornar o Evangelho de Cristo. E hoje nós não estamos vendo isso? Não é? Tem muitos lugares por aí, irmão, que Deus nos perdoe, julgando os outros. Tem muito lugar por aí que estão transtornando o Evangelho de Cristo. Criando heresias e situações, não é? Antibíblica, extra-bíblica, transtornando o Evangelho. Aí o apóstolo Paulo está fazendo o que conosco? Nos exortando, consolando, animando, empurrando. Irmão, presta atenção. Se chegar, olha como é que ele diz: ainda que de nós mesmos. Quando ele diz de nós, quer dizer, dos apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, bota para correr.
porque é anátema. Bota para correr, não serve. Anátema é o que é desprezível. Não serve. Por quê? Porque a igreja conhece o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, irmão, está, Paulo, de maneira muito clássica, linda, ele trouxe essa expressão do verdadeiro evangelho lá em Romanos 1,16. Ele disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Que mais? Que é o quê? Poder de Deus para salvação. Essa é a essência do evangelho. Aí está. O que é o evangelho? É o poder de Deus para salvação. Agora tem muita gente usando o tal poder de Deus para outras coisas. Aí eles transtornam o evangelho. Aí Paulo tem que nos trazer essa palavra exortativa. É por isso, irmãos, que a gente tem que ler a Bíblia, para a gente descobrir essas coisas na palavra de Deus e ficar de ouvidos, atento. Hoje nós estamos vivendo numa geração em que você chega numa livraria, até que não é evangélica, qualquer livraria agora, está cheio de livros de autoajuda, viu? Está cheio de CD, de DVD, de um monte de coisa. E aí o crente, coitado, que não conhece a palavra, roda aquele negócio ali, abre a gaveta, procura algumas coisas, aí vê os temas, porque os temas são interessantes, né? Porque temos que morrer. Meu Deus, eu vou levar esse CD que eu quero escutar isso aqui. Aí tu escuta, fica transtornado. Já dá um nó na cabeça. E o camarada usa o tema, mas ele não. E eu tenho visto muita gente por aí. Muita gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, acreditem, não posso dizer nem nome nem endereço, mas eu conheço um pastor que ele já faliu a igreja. Faliu. Literalmente, eu conheço. Porque eu ainda adverti, eu conheço. Falei, pastor, não faz isso. Em vez dele ficar de pregar a palavra, ensinar, não, aí ele convida alguém, não sei de onde para pregar, outro não sei de onde para ensinar. Quando não tinha ninguém, ele pegava um DVD de um pregador desse aí, botava aí no computador, bota no telão, não, vamos assistir essa pregação aqui que é muito boa aqui hoje. Hoje é cinema evangélico aqui. E uma vez quando eu estive lá, que ele me convidou para pregar, que eu vi essa situação, eu o adverti. Hoje esse homem está sozinho, ele e a família, e olha lá. O próprio povo se cansou, que Deus vai afinal, isso é o quê? Vem um cara que vai para o céu. Mas daqui semana que vem chega outro e fala, não é bem assim não vai não. Aí o outro fala, eu acho que vai. Irmão, dá um dó. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. É os que querem inquietar e transformar no evangelho. A disciplina bíblica, sabe, nos exorta a gente viver na presença de Deus, encorajado, consolado, ajudado, animado, através de quê? Da palavra e do Espírito Santo. Palavra de exortação, não é? Palavra de exortação. Aí tem Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Mais 2 textos aqui, nós vamos concluir essa fase hoje, porque de repente Jesus pode voltar amanhã. Gálatas 5, verso 1. Qual é o mandamento de Paulo aí agora? Vamos ler? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Por que Paulo traz essa palavra aqui? Por causa dos tais que querem transtornar e inquietar a igreja. Inquietar e transformar. Aí ele usa essa expressão aí, isso é uma palavra exortativa. Isso faz parte do conjunto de
disciplina de Deus para nós. O crente disciplinado espiritualmente é o crente que está firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Quando Jesus falou que ele era, irmão, em João 10, ele mostrou essa liberdade. Ele disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E aí, o que foi que ele disse? Entrará e sairá e achará pastagem. Quando Jesus usa a expressão entrará e sairá, ele fala de quê? Da liberdade que temos em Cristo. Não é entrar e sair da igreja, não é liberdade para entrar da igreja e sair da igreja. Entra na igreja e sai da igreja. Não, isso não é isso. É a liberdade em Cristo. É a liberdade de entrar na presença de Deus. Entrar e sair. Por quê? Jesus estava dizendo ali que o véu do templo ia ser o quê? Rasgado. E o que impedia o homem de entrar no Santo dos Santos não seria mais impedimento. Ele disse: olha, a partir de agora, para o Santo dos Santos, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Jesus é a porta para você entrar no que nós falamos segunda-feira aqui, no trono da graça de Deus. Ele é a porta. É disso que Paulo está falando, dessa liberdade com que Cristo nos libertou. Mas aí, já nos dias de Paulo, tinha gente que queria botar os crentes de novo debaixo do jugo da servidão. Quem eram esses? Os judeus. Mas que queriam, não é assim não. Não é assim não. Você tem que cumprir o ritual. Você lavou seu pé para entrar aqui na igreja? É o negócio de lavar o pé, tem que lavar o pé. Antigamente, no Antigo Testamento, melhor dizendo, se não pensar que antigamente é 1820, nos dias do Antigo Testamento, o sacerdote, antes de entrar no santuário, ele se lavava do lado de fora, Ele tinha que se lavar. Ele era lavado do lado de fora. Aquilo ali era um símbolo de quê? Da palavra que lava. Lembra quando Jesus falou sobre isso lá em João 13? Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela limpa o crente, ela lava o crente. Não tem esse negócio de, irmão, para mim, eu vou ter que arrumar uma bacia para lavar meu pé, porque Jesus lavou o pé, eu também vou lavar o pé. Aí Jesus fez isso aqui, eu também faço. Tem crente hoje que lê lá que Paulo fez um voto aqui em Atos, que raspou a cabeça, aí tem crente que lê e vai raspar a cabeça também, chega na igreja careca. E que houve, mas eu fiz um voto, eu achei aqui na Bíblia que Paulo, eu fiz o voto de Paulo. Aí o outro dia encontrei com uma irmã, aí, sério mesmo, ela falou assim: pastor, que bom, essa semana, graças a Deus, vou comer uma carninha. Eu falei: o que houve? Não, porque lá na igreja nós fizemos um jejum de Daniel, é só couve, repolho, jejum de Daniel, 21 dias só comendo cenoura, batata, couve, repolho. Eu falei: mas meu Deus, onde é que está isso na Bíblia, gente? Que Daniel passou 21 dias comendo couve, repolho, não sei o que. A Bíblia diz que ele passou 21 dias orando, esperando a resposta de Deus. Orando, esperando a resposta de Deus. Agora, o que a Bíblia mostra lá no início de Daniel? É que quando ele chegou no palácio, diante daquelas iguarias que eram oferecidas aos deuses da Babilônia, ele intentou no seu coração não se contaminar. Chamou o cozinheiro e falou: olha, vamos fazer uma experiência aqui. Eu e meus amigos vamos comer apenas um legume. Vamos fazer uma experiência. Em 10 dias, nosso semblante estiver meio ruimzinho, para baixo, meio caidinho, aí nós vamos comer do teu manjar. Mas se para a gente, no fim da dia, você perceber que a gente está tudo legal, animado, aí isso deixa a gente. Então, irmão, na verdade, Daniel não comeu legume só 10 dias, não. Ele comeu legume a vida toda, porque no Babilônia, aquele manjar ali era oferecido para os deuses.
e ele tentou no coração não se contaminar. Mas as pessoas pegam isso na Bíblia, inventam uma doutrina, inventam um ensino, bota isso para a igreja, todo mundo no jejum do Daniel. Aí é bom para as irmãs que querem ficar mais magrinhas, maravilha, né? Acho que eu vou fazer um desse aqui. Raquel? Hein? Pastor Cláudio está precisando desse jejum. E ele? Esse aí. Sabe, irmão? É disso que Paulo está falando aqui em Gálatas, ó. Porque tem coisas, situações que querem o quê? Meter a gente debaixo do jugo da servidão. Em Cristo, irmão, se você ler a Bíblia, você fica doido. Em Cristo, sabe o que Paulo diz que o ídolo é? Você já leu Paulo falando sobre isso lá em Coríntios? Paulo diz: o ídolo nada é. Não vale nada. O ídolo nada é. Aí Paulo orienta: quando você for chegar no açougue, no mercado, você não chega lá perguntando: escuta aqui, esse boi foi sacrificado, esse boi foi oferecido, esse boi foi o quê? Todo mercado, você quem entrou no mercado? Quem já entrou no mercado? Quem já olhou para a parede do mercado? Todo mercado tem lá a imagem de uma santinha, de um santinho, todo mercado. Aqueles açougues antigamente, você chegava no açougue do português, estava lá a imagem lá. Você ficava olhando para a imagem com medo. Vai, Jesus, esse boi aqui é dessa imagem. Não é assim? Aí sabe o que a palavra de Deus diz? Sabe o que a palavra de Deus diz? Sabe não? O apóstolo Paulo mesmo ensina que tudo, pela palavra e pela oração, é santificado. Você comprou, chega em casa, ora: Jesus, acabei de comprar lá no armazém português, que diz que o armazém dele é protegido por não sei quem, não interessa. Eu fui lá e comprei com o dinheiro que o Senhor me deu, com a graça de Deus, e eu santifico esse arroz e feijão, essa carne, esse ovo, essa farinha, e está santificado em nome de Jesus e acabou. É isso que a Bíblia ensina. Agora, quem não conhece a Bíblia, mete o pescoço debaixo do jugo da servidão. Deixa eu ir embora, acabou a hora. Olha, está vendo? A hora é terrível. Só mais um versículo aí. Misericórdia. Efésios 4 e 1, vamos lá. Logo depois de Gálatas, Efésios 4, versículo 1. Mais uma palavra de exortação. Irmão Nelson já está com os papézinhos na mão ali. O que diz aí, irmão? Vamos ler. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis da vocação com que fostes chamado. Essa é uma palavra também que faz parte do grupo de exortação. Exortação, Paulo está nos exortando, nos encorajando, nos animando, nos empurrando na vida espiritual, para a gente andar. De que maneira? Como é digno, com dignidade da vocação com que fomos chamados. Andar com dignidade. Andar. Porque agora, irmão, nós fomos chamados. Paulo diz aqui, ó, digno da vocação com que fomos chamados. Sabe o que é as palavras chamados aqui? Sabe? Hein? Essa palavra chamados aqui é a mesma palavra usada para a igreja, eclésia, os chamados para fora. Nós fomos chamados, a igreja, a palavra igreja significa no original, os chamados para fora do mundo, chamados para fora. Então, se eu fui chamado para fora do mundo, eu agora vou andar diferente do que o mundo anda. É isso que Paulo está dizendo. Então é uma palavra que faz parte desse grupo aqui de textos bíblicos exortativo, com o sentido de quê? De nos ajudar, de nos animar, tá? Para a gente tomar posição na vida espiritual.
E o crente, quando ele lê isso, que ele entende isso, que ele absorve isso, ele é um crente disciplinado. O andar do crente é disciplinado. A vida do crente é disciplinada. Porque nós estamos tratando de um assunto aqui, disciplina. Disciplina. E aí está, irmão. Oxalá nós tivéssemos aí passar a noite aí. Tem umas 6 folhinhas aqui só com coisa boa aí. Então nós vamos encerrar por hoje, mas na quinta quarta-feira do mês que chegar, nós vamos caminhar mais um pouco.